pessoal, estamos aqui para ler o último capítulo do livro Monjo Executivo. Já deixa eu colocar aqui, fixar para quem entra. Nada como terminar o dia com uma boa leitura. Eu tava louca para terminar esse livro e pensa. Já aconteceu com vocês de vocês lerem um livro e já pensar em ler de novo? É a terceira vez que eu tô lendo. E eu já tô querendo ler de novo, porque parece que tem muita coisa que ficou para trás. Então, se vocês têm esse livro em casa, leiam, tá? Começar o ano com ele é maravilhoso. E se vocês não têm, já vai no meu canal no YouTube, porque eu li ele todinho, cada dia um capítulo. E o capítulo de hoje é o capítulo 7, ele é um livro rapidinho de ler, muito gostoso. E muitas lições, muitas chaves. Então, vamos lá. Capítulo 7, a recompensa. Ele sempre começa com uma frase. Para cada esforço disciplinado, há uma retribuição múltipla. Jim Rohn. Eu estava sentado perto de Simeão em total silêncio, às 10 para as 5 de nosso último encontro. De repente, ele se virou para mim e perguntou: Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu esta semana, John? Não tenho certeza, mas acho que é alguma coisa ligada ao verbo amar, respondi imediatamente. Você aprendeu bem, John. Muito tempo atrás, quando advogados eram chamados de escribas, um deles perguntou a Jesus qual o mandamento mais importante do judaísmo. Tente compreender o contexto em que essa pergunta foi feita. O judaísmo evoluíra durante séculos e foi gravado em milhares de velhos pergaminhos, mas o advogado queria saber a única coisa mais importante da religião. E Jesus lhe disse simplesmente que era amar a Deus e ao próximo. O que significa que amar é mais importante do que ir à igreja ou uma série de regras. Descobri que ser apoiado por uma comunidade amorosa em nossa jornada é certamente benéfico, mas amar é muito mais importante. Um sábio cristão chamado São Paulo escreveu há cerca de 2 milênios que apenas 3 coisas importam: fé, esperança e amor. E acrescentou que a maior delas é o amor. Acho que com amor você estará no caminho certo, John. Sabe, Simeão, você não fez pregação para nós nem nos impôs sua crença religiosa, e você é frade. No princípio, quando cheguei aqui, eu receava ser doutrinado. Foi Santo Agostinho quem disse que devemos pregar o evangelho em toda parte onde formos e usar palavras só quando necessário. Não, olha isso, essa frase eu já tinha escutado até, porque, né, mas eu escutei em outros lugares também. Foi Santo Agostinho quem disse que devemos pregar o evangelho em toda parte onde formos e usar palavras somente quando necessário. Sim, bem, acho que você de fato não precisa de palavras. Sua vida é um exemplo para todos nós. Isto é, você é um modelo de generosidade, desistindo de tudo e vindo aqui para servir. Ao contrário, John, há muitas razões que poderiam até ser chamadas de egoístas, que me levaram a escolher viver e servir aqui. Servir, sacrificar-me, obedecer ao reitor e à congregação produzem maravilhas para quebrar minha natureza autocentrada. Quanto mais quebro meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. John, às vezes sinto uma alegria tão absolutamente indescritível quando me dou aos outros que egoisticamente fico querendo servir mais. Olha que incrível isso, né? Eu gostaria de ter a sua fé, Simeão, mas a fé, a liderança, o amor e todas as outras coisas sobre as quais falamos esta semana são difíceis para mim e tão naturais para você. Lembre-se, John, as coisas não são sempre como parecem ser. Quando eu cheguei aqui, tudo me pareceu muito difícil. Só Deus sabe o quanto lutei e ainda luto para desapegar-me e doar-me aos outros. Mas confesso a você que é mais fácil agora, porque essas coisas se tornaram mais inconscientes e eu me tornei mais habilidoso. Então, assim, são aqueles estágios que a gente viu no capítulo anterior que a pessoa passa, né? O primeiro estágio é
Eu vou ter que voltar lá, mas isso aqui é uma coisa que eu quero trazer ali, ó. O primeiro estágio é inconsciente e sem habilidade. O estágio 2 é consciente e sem habilidade. O estágio 3, consciente e habilidoso. E o estágio 4 é inconsciente e habilidoso. Isso eu vou trazer aqui para a gente ter bem claro o que é isso. Então, aqui, ó, como ele diz, porque essas coisas se tornaram mais inconscientes e eu me tornei mais habilidoso, porque a gente vai treinando, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aplicando, vai colocando em prática, né? E aí as coisas começam a se tornar parte de quem a gente é. E aí isso se torna inconsciente. Por quê? Porque a gente se torna mais habilidoso naquilo. E Jesus me ajuda ao longo do caminho. Bem, eu sei que você acredita que Jesus o ajuda, mas eu sinto que precisa um pouco mais de prova. Infelizmente, você não pode provar a existência de Deus. Você está certo, John. Não posso provar a você, empiricamente, a existência de Deus. Assim como você não pode, empiricamente, provar-me que Deus não existe. Contudo, vejo a prova da existência de Deus em todos os lugares para onde olho. Você provavelmente vê um mundo diferente do meu. Lembre-se do que falamos antes. Não vemos o mundo como ele é, nós o vemos como somos. Talvez eu precise começar a olhar para as coisas de maneira diferente. Lembre-se do poder da percepção seletiva, John. Vemos e encontramos as coisas que procuramos. Eu estava sentado no sofá meia hora antes da sessão da manhã, hipnotizado pelo fogo e completamente imerso em meus pensamentos. De repente, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, algo que não acontecia havia mais de 30 anos. O sargento veio caminhando, sentou-se no sofá perto de mim, bateu no meu joelho e perguntou: "Você está bem, parceiro?" Eu apenas balancei a cabeça. Estranho, para minha surpresa, eu não estava envergonhado pelas lágrimas. Nem me senti obrigado a encobri-las, deixei-as rolar. E o sargento continuou sentado lá, perto de mim, em silêncio. Estas são as nossas últimas horas juntos em grupo, e estou curioso a respeito dos pensamentos que vocês devem ter sobre o que discutimos. Há algum sim, mas ou e se na cabeça de alguém esta manhã? Estou com a sensação de que é trabalho demais, eu disse, minha voz um pouco quebrada. O esforço que vai ser necessário para estabelecer influência, o trabalho de prestar atenção, amar, doar-se aos outros e a disciplina para aprender novas práticas e comportamentos me levam a uma dúvida que me incomoda, Simeão. Vale a pena todo esse esforço? John, esta é uma pergunta que eu me fiz várias vezes durante anos. O líder que opta pela autoridade e influência precisa fazer muitas escolhas e sacrifícios. É necessária muita disciplina. Mas para mim é claro que foi para isso que nos inscrevemos quando voluntariamente resolvemos ser líderes. A treinadora começou a mexer-se na cadeira. Uma das coisas que dizemos a nossos atletas é que a disciplina exige dedicação e trabalho duro, mas em compensação sempre traz prêmios. Por exemplo, alguém aqui faz exercícios regularmente? Boa noite, gurias, sejam bem-vindas à leitura aqui. Eu tento andar de patins 3 ou 4 vezes por semana, disse a enfermeira. Kim, você percebe quais são os prêmios pelo esforço e disciplina para patinar regularmente? Cris continuou. Claro que sim, Kim respondeu com entusiasmo. Eu me sinto melhor, minha mente fica mais clara. Patinar me ajuda a manter a forma e a controlar a tensão pré-menstrual. Há até um benefício espiritual, pois eu aproveito os momentos em que patino para meditar. Nós, treinadores, ensinamos aos jogadores que os ganhos obtidos se aplicam a qualquer disciplina assumida. Pensem nos prêmios pelo treinamento para usar o urinol, escovar os dentes regularmente, aprender a ler e escrever, tocar piano, aprender a costurar, seja lá o que for, aprender a fazer. Nesse caso, a disciplina exigida para liderar com autoridade
nos trará ganhos e benefícios. Você está certa, Cris, Simeão concordou, parecendo satisfeito. De fato, há muitos prêmios, ou o que gosto de chamar de recompensas. Alguém pode citar alguma? Bem, vou começar pelo óbvio, a diretora respondeu. Quando optamos por doar, nos servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se desenvolvendo. Obrigado, Teresa. O que mais? Isso nos dá uma missão na vida, o sargento anunciou corajosamente. O que você quer dizer com isso, Greg? Simeão perguntou. Uma das razões pelas quais eu gosto da vida no exército é que ela nos dá uma missão, um objetivo, uma visão, uma razão para acordar de manhã. Como a treinadora disse, há várias recompensas pelo esforço disciplinado, inclusive a disciplina exigida para ser um militar, uma pessoa. A missão de construir autoridade, servindo aqueles pelos quais o líder é responsável, poderia dar-lhe uma visão real da direção que ele ou ela vai tomar. E quando se tem esta visão, a vida passa a ter um propósito e um significado. Muito bem colocado, Greg. Obrigado por esse presente, Simeão sorriu. Quando examinamos tudo o que se requer para liderar com autoridade, percebemos logo que isso exige muito trabalho e esforço. O trabalho de tratar os outros com bondade, de ouvir ativamente, de ter e expressar consideração, de elogiar, de reconhecer, de estabelecer o padrão, de deixar claras as expectativas, de dar às pessoas condições para manterem o padrão estabelecido. Isto é, de fato, uma missão diária, como Greg disse. Pensando nisso, o pregador acrescentou, disciplinar-se para liderar com autoridade parece uma declaração de missão pessoal. Há alguns anos, era comum as organizações definirem sua missão e registrarem o seu objetivo, mas nunca nos demos conta de como é importante ter uma declaração de missão do que queremos e pretendemos como indivíduos. Alguém uma vez disse que se não tivermos um objetivo definido, nos dispersaremos em ações sem sentido. Uma das coisas que aprendi na vida, Simeão retomou, foi que as declarações de missão das organizações são boas e acho até que servem a um propósito positivo. Mas nunca devemos esquecer que as pessoas aderem ao líder antes mesmo de aderirem a uma declaração de missão. Se aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. Ai, ai, ai. Olha a pessoa que não desligou aqui o... Peraí, gente. Ai. E aí já faz bobagem, né? Peraí que eu vou arrumar. Seguimos. Por favor, me avisa se tem alguma coisa diferente aqui na live, porque eu não sei tirar uma tela que apareceu. Ai, ai, ai. Não, deu, consegui. Ai, são coisas de quem faz ao vivo, né? Vamos lá. Uma das coisas que aprendi na vida, Simeão retomou, foi que as declarações de missão das organizações são boas e acho até que servem a um propósito positivo. Mas nunca devemos esquecer que as pessoas aderem ao líder, antes mesmo de aderirem a uma declaração de missão. Isso aqui eu já tinha lido, vamos lá. Se aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. Estou muito grata a você, Greg, por levantar esta questão de missão, de objetivo e sentido, a diretora comentou. Nossos alunos estão à procura, às vezes desesperadamente, do objetivo e sentido do que fazem, e se essa necessidade não é satisfeita, voltam-se para as gangues, as drogas, a violência e um exército de outros demônios para preencher o vácuo. Uma vez li um estudo sociológico feito a partir de uma pesquisa com 100 pessoas de mais de 90 anos. Simeão acrescentou. A pergunta era simples. Se você tivesse que viver sua vida outra vez, o que faria de maneira diferente? As 3 principais respostas foram que elas se arriscariam mais,
refletiriam mais e realizariam mais coisas que permanecessem depois que elas se fossem. Bom, liderar com autoridade, por certo, significa arriscar-se. O sargento disse sem hesitar. Se você topar com um chefe que se apoia no poder, provavelmente estará no olho da rua em pouco tempo. Ei, Greg, tudo na vida é arriscado, eu reagi, principalmente para o líder. Você conhece o velho ditado: quanto maior a altura, maior a queda. Boom! Phillips, o ex-treinador de Houston Oilers, uma vez disse: há apenas duas espécies de treinadores, os que são despedidos e os que estão para ser despedidos. Encare essa, o líder corre risco de qualquer maneira. Eu gosto da parte da pesquisa que fala em refletir mais, a enfermeira diz tranquila. No princípio desta semana, Simeão nos pediu para refletir mais sobre a tremenda responsabilidade de ter seres humanos confiados ao nosso cuidado. Acho que esses 100 velhinhos estão certos. Devemos refletir mais sobre nossas responsabilidades hoje, e não quando estivermos em asilos de velhos. Gosto da parte da pesquisa sobre realizar mais coisas que permaneçam depois da nossa morte. O pregador acrescentou. Passei muito tempo com idosos e essa questão de ter trazido uma contribuição para a vida dos outros é fundamental para que o envelhecimento e a morte se deem em paz. No fim, a única questão importante será: que diferença a nossa vida fez no mundo? Se exercermos liderança dentro do conceito que vimos durante esta semana, teremos a oportunidade única de fazer uma real diferença na vida dos outros. A alternativa é seguir a multidão e liderar a maneira antiga do faça isso, senão, mas claro, os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela. Hoje eu li uma frase que uma amiga minha postou, que tem tudo a ver com essa parte do livro que diz assim: você faz falta, não você faz falta, você fará falta não pelo que você faz, mas por quem você é. Porque as tarefas que a gente exerce, na verdade, qualquer pessoa pode fazer, mesmo que a gente ache que a gente é insubstituível. Agora, nós somos seres únicos e especiais e ninguém vai poder substituir quem tu é, né? Eu perdi o meu pai faz uns 3 meses e, claro, a gente tá se virando, cada um, né, vai ajudando do jeito que consegue. Minha mãe segue, né? E tem as coisas que precisam ser feitas, tudo está sendo feito, tá tudo tranquilo. Mas a gente sente falta dele por quem ele é, por quem ele foi, né? Então, muitas vezes, assim, a gente acha que tem que dar conta e com isso se vai a nossa saúde. Então, a gente tem que realmente pensar se vale a pena arriscar a nossa saúde por algumas coisas que a gente queira dar conta, porque o trabalho, se a gente não tiver, alguém vai fazer. Agora, a gente é insubstituível por quem a gente é, não pelo que a gente faz. Então, é importante a gente ter bem claro isso, né? Fazer diferença na vida dos outros é muito importante, disse a diretora. Uma tribo de índios americanos tem um velho ditado que diz: quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou. Viva sua vida de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Isso também foi outra coisa que no velório do meu pai, meu marido prestou uma homenagem para ele e ele falou assim: quando existe um grande espetáculo que se fecham as cortinas, a plateia levanta e aplaude, né? E ele disse: e aqui a gente viu um grande espetáculo. A vida do seu Gilberto, né? Ele disse: meu sogro foi um grande espetáculo em todas as áreas da vida. Então eu acho que ele merece uma salva de palmas. E aí todo mundo se levantou e aplaudiu. Foi lindo mesmo. Foi uma homenagem muito maravilhosa. Seguimos então na nossa leitura.
Que ditado bonito, Teresa, a enfermeira exclamou. Simeão, parece-me que outra recompensa seria uma vida de harmonia espiritual. Se de fato estivermos liderando com autoridade, nos doando aos outros, estaremos seguindo a regra de ouro. Nossas vidas estarão em sintonia com Deus, ou com nosso poder mais alto, se preferirem. Fiz um curso de religiões comparadas e me lembro de ter lido o clássico de Houston Smith, The Religions of Man, As Religiões do Homem. No epílogo, ele discute o relacionamento entre as grandes religiões do mundo e conclui que, num ponto muito importante, elas são iguais. Isto é, cada uma das grandes religiões contém uma versão da regra de ouro. Grande observação, Kim. A treinadora comentou. Eu sempre quis saber como integrar minhas crenças espirituais com o meu trabalho e acho que estou encontrando uma pista aqui. Como Vince Lombardi disse, nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios, mas como líderes somos instados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. E como quero ser tratada? Quero que meu líder seja paciente comigo, me dê atenção, me valorize, me incentive, seja autêntico comigo, me trate com respeito, satisfaça minhas necessidades quando surgirem, me perdoe quando eu errar, seja honesto comigo, me dê retorno, me dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. Então, a regra de ouro diz como devo me comportar em relação aos meus liderados, exatamente como eu gostaria de ser tratada. Se de fato temos um Pai no céu, e é claro que estou convencido disso, falou Simeão suavemente, parece-me claro que a regra deste Pai seja que nos amemos uns aos outros. Não amar no sentido de como nos sentimos em relação aos outros, mas na maneira como nos comportamos uns com os outros. Então não é o que sentimos, é como nos comportamos. Deixe-me fazer uma analogia sobre a minha situação de pai de 5 filhos e a situação de Deus com seus filhos. Como pai, e por mais que eu desejasse que fosse diferente, sei que meus filhos nem sempre se darão bem entre si. Sei que haverá conflito. Sei até que eles podem não gostar um do outro, mas o que espero é que eles se tratem com respeito, que tratem como a pessoa importante que cada um deles é, que tratem como gostariam de ser tratados. Esta era a norma em minha casa. Vocês não acham que Deus olha para seus filhos dessa maneira? Nem mesmo o sargento fez objeção a esta fala durante o intervalo da manhã. Esta é a nossa última hora juntos, Simeão começou. Discutimos as várias recompensas que nos chegam quando nos disciplinamos para liderar com autoridade, mas há ainda uma recompensa muito valiosa que deve ser mencionada. É a recompensa da alegria. Alegria, Simeão? O sargento perguntou respeitoso. O que é que a felicidade tem a ver com liderança? Eu falo de alegria, Greg, não de felicidade, porque a felicidade é baseada em acontecimentos. Se coisas boas acontecem, estou feliz. Se acontecem coisas más, estou infeliz. A alegria é um sentimento muito mais profundo, que não depende de circunstâncias externas. A maioria dos grandes líderes que se apoiaram na autoridade tem falado dessa alegria. Buda, Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King, até Madre Teresa. Alegria é satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. E aí eu pergunto para ti, tu já sentiu essa alegria? Essa alegria de viver? Eu já cheguei a chorar de alegria, agradecendo a Deus pela vida que eu tenho. É muito bom ter essa alegria, às vezes tem momentos de tristeza, mas ainda assim a gente é alegre, porque eu sou alegre porque eu tenho Deus na minha vida. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos, que destroem a alegria de viver.
Minha mulher me diz que tem muitos clientes autocentrados que jamais cresceram emocionalmente. Fiquei motivado a falar. Ela me explicou isso da seguinte maneira. Em certo sentido, os recém-nascidos e as crianças são o máximo em matéria de egoísmo, verdadeiras máquinas de necessidades e vontades. Para uma criança, suas necessidades e vontades são primárias, exigidas, gritadas, porque de fato a sobrevivência da criança está em jogo. Por volta dos terríveis 2 anos, quase todas as crianças praticamente se tornam tiranas, subordinando o mundo a seus desejos e comandos. Infelizmente, muitas pessoas jamais saem do estágio do eu primeiro e passam pela vida como crianças de 2 anos vestidas de adultos, querendo que o mundo satisfaça suas vontades e necessidades. Essas pessoas que deixam de crescer se tornam cada vez mais egoístas e autocentradas. Elas constroem muros emocionais em torno de si. Minha mulher me diz que essas pessoas são terrivelmente solitárias e infelizes. Claro, ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa dessas, né? Muitas vezes digo aos jovens que um dos benefícios do casamento é dar aos casais a oportunidade de saírem do autocentrismo, tornando-se atentos às necessidades do seu marido ou mulher. O pregador acrescentou: ter filhos é outra oportunidade de crescer e superar nosso egoísmo ao doar-nos a eles. Um dos desafios da vida de solteiro ou de quem vive sozinho é não se tornar exageradamente autocentrado. As pessoas autocentradas são as mais solitárias e menos alegres que conheço. A enfermeira voltou a falar. Parece que nosso ego, nosso orgulho e egoísmo muitas vezes interferem. Em The Religions of Man, que mencionei de manhã, Smith afirma que todas as grandes religiões do mundo concluem que o maior problema do homem, desde os princípios dos tempos, é a sua natureza autocentrada, seu orgulho, seu egoísmo. Algumas religiões referem-se a isso como pecado. Smith conclui que todas as grandes religiões do mundo ensinam a superar nossa natureza egoísta. Minha fé me ensina que o homem nasce com essa maldição chamada pecado original. Talvez nossa natureza egoísta seja o pecado original, o pregador declarou. Ontem nós fizemos a pergunta: o que é a natureza humana? Quando pensei nessa pergunta ontem à noite, compreendi que minha natureza mais básica é procurar ser o número 1. Concluí que me doar aos outros certamente não é natural. Como quem disse, disciplinar-se para doar-se aos outros é aprender a fazer o bem, o que não é natural. C.S. Lewis, a diretora acrescentou, um de meus autores prediletos, uma vez disse que, se você não acreditar que é autocentrado, provavelmente é autocentrado. Para ilustrar sua afirmação, ele nos desafia a olhar para uma coleção de família, de fotografias de família e perguntar a nós mesmos. Eu fiz isso, gente, não, é impressionante. Julguei ou não a qualidade da foto dependendo de como eu saí nela? Não, vamos combinar, tu tira uma foto, hoje a gente tem o digital, tu tira uma foto, aí tu vê, se tu saiu bem, tá ótima a foto, não interessa como é que os outros saíram. Agora, se tu não saiu bem, eu duvido que tu ache a foto boa. É bem isso, a gente é autocentrada, é nesses pequenos detalhes que a gente vê. Obrigado pela contribuição, Simeão sorriu, balançando a cabeça. Amar os outros, doar-nos e liderar com autoridade nos forçam a quebrar nossos muros de egoísmo e ir ao encontro das pessoas. Quando negamos as nossas próprias necessidades e vontades e nos doamos aos outros, crescemos. Tornamo-nos menos autocentrados e mais conscientes dos outros. A alegria é uma consequência dessa doação. Uma vez perguntaram ao Dr. Carl Menninger, famoso psiquiatra, o que ele recomendaria a alguém que estivesse a ponto de ter uma crise nervosa. Ele disse para a pessoa sair de casa
ir ao encontro de alguém necessitado e ajudar essa pessoa, a diretora concluiu. Acho isso bastante óbvio, afirmou o sargento. Quando ajudamos alguém, naturalmente nos sentimos bem. Ah, é verdade, né? Mesmo quando assino um cheque para uma obra de caridade, acredito que uma das maiores motivações é o fato de isso me fazer sentir bem. Obrigado por sua honestidade, Greg, disse Simeão. Eu tenho uma citação para você de uma das minhas pessoas favoritas, o Dr. Albert Schweitzer. Ele disse: eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei. Os únicos que serão realmente felizes são os que buscaram e descobriram o que é servir. Talvez serviço e sacrifício sejam o tributo que pagamos pelo privilégio de viver. O pregador falou. No Evangelho de João, Jesus diz aos seus discípulos que sua imensa alegria poderia ser a alegria deles se obedecessem a seus mandamentos. Ele termina dizendo: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Jesus sabia que haveria alegria em amar doando-nos aos outros. Por favor, vamos voltar ao ponto antes que o pregador comece a passar o pires, o sargento provocou dessa vez com um sorriso. O ponto, Greg, Simeão prosseguiu, é que há grande alegria em liderar com autoridade, servindo aos outros e satisfazendo suas necessidades legítimas. É esta alegria que nos sustentará na jornada, ao longo deste acampamento espiritual que chamamos Terra. Estou convencido de que o nosso objetivo aqui não é necessariamente ser felizes ou nos satisfazer pessoalmente. Nosso objetivo aqui, como seres humanos, é evoluir para a maturidade espiritual e psicológica. Isto é o que agrada a Deus. Amar, servir e doar-nos pelos outros nos força a sair do egocentrismo. Amar aos outros nos faz sair de nós mesmos. Amar aos outros nos força a crescer. E isso começa com uma escolha, o sargento lembrou. Intenções menos ações igual a nada. Temos que agir de acordo com o que aprendemos, porque se nada muda, nada muda. Pode ser que eu tenha uma melhor do que essa, Greg, a diretora brincou. A definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter resultados diferentes. Vamos repetir? A definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter resultados diferentes. O grupo todo riu. Nosso tempo juntos terminou, disse Simeão, ficando sério de repente. Aprendi muito esta semana e agradeço pelos dons e descobertas que cada um de vocês trouxe para o nosso grupo. Eu, inclusive? O sargento perguntou em tom de dúvida. Principalmente você, Greg, Simeão respondeu com sinceridade. Ao terminar, minha oração para cada um de vocês é pedir que tenham avançado alguns pequenos passos em sua jornada, como resultado desse tempo que passamos juntos. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta, mas na longa jornada da vida são capazes de colocar vocês num lugar completamente diferente. Boa sorte e que Deus abençoe cada um no caminho que tem pela frente. E aqui se foi o capítulo 7, ainda tem o epílogo, que é 2 páginas, é bem rapidinho, e a gente vai terminar o livro ainda agora, que eu amei. É impossível a gente ler esse livro e sair igual. Então, e uma coisa que eu fico muito feliz é que quando eu comecei a leitura desse livro, muitas pessoas disseram que já tinham lido fazia tempo, que iam pegar o livro para ler de novo, porque é um livro que, se a gente tem guardado, eu acho que a gente tem que ler cada ano, porque cada ano vai reverberar de uma maneira diferente, vai ter uma chave que tu não viu da outra vez,
Bom, tanto que eu li 3 vezes e tem muitas coisas que eu já não tinha visto antes, que eu vi agora, e se eu ler mais uma vez, que eu quero ler mais uma vez, eu vou ver coisas que eu não vi nessas 3 vezes, porque é muita coisa, vale a pena. Então vamos lá. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Provérbio chinês. Os 6 participantes do retiro almoçaram juntos antes de se despedir. As lágrimas rolaram livremente. Até o pregador e o sargento se abraçaram e riram alto. O sargento sugeriu que nos encontrássemos para uma reunião dentro de 6 meses, o que prometemos fazer. Greg também se ofereceu para ser o secretário do grupo e garantiu manter todos informados da data e local da reunião. O sujeito que mais parecia ter resistido ao retiro era o que não queria que ele terminasse. Eu começava a compreender que as qualidades que mais me irritavam nos outros, em pessoas como o sargento, eram as qualidades que eu não gostava em mim mesmo. Em Greg, talvez fossem um pouco mais transparentes, mas ao menos ele era honesto e autêntico a respeito de quem era. Uma das muitas resoluções que tomei aquela semana foi de fingir menos e de trabalhar um pouco mais para ser autêntico com as pessoas. Humildade. A gente aprendeu que humildade é igual a autenticidade. Acho que foi assim que Simeão chamou. Espero que Simeão possa juntar-se a nós nessa reunião. A enfermeira propôs. Não deixe de convidá-lo, Greg, está bem? Claro, o sargento prometeu. Mas alguém sabe por onde anda Simeão? Eu queria muito me despedir dele. Procurei Simeão pela propriedade, mas não o encontrei. Peguei minha mala e saí do quarto para sentar-me no banco perto do estacionamento. Eu sabia que Raquel apareceria a qualquer momento e senti um certo pânico. Eu tinha que me despedir de Simeão. Deixei a mala e caminhei em direção à escada que levava ao lago Michigan. Lá embaixo vi a figura de um homem e desci as escadas gritando. Simeão! Simeão! Ele parou e virou-se enquanto eu corria para ele. Nós nos abraçamos e dissemos adeus. Adeus, adeus de adeus. Não sei como agradecer a você por esta semana, Simeão, gaguejei sem jeito. Aprendi coisas tão valiosas, só espero que possa aplicar algo do que aprendi quando voltar para casa. Simeão olhou no fundo dos meus olhos e disse: há muito tempo, um homem chamado Cyrus disse que de nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem. Você fará bem, John, estou certo disso. Seus olhos me transmitiram a convicção de que eu sabia que faria bem, o que me deu esperança. Mas onde começar, Simeão? Você começa com uma escolha. Devagar subi os 243 degraus e me sentei outra vez no banco perto da mala para esperar Raquel. O último carro tinha acabado de sair e o mosteiro estava deserto e silencioso. Sentei-me ouvindo o farfalhar das folhas secas agitadas pela brisa de outono que vinha do lago. Eu estava perdido em meus pensamentos. Não sei quanto tempo passou até que o som distante de um carro, aproximando-se, me trouxe de volta. Pude ver um rastro de poeira seguindo o nosso Mercury branco, enquanto ele galgava o caminho de 2 trilhas e entrava no estacionamento. As lágrimas começaram a brotar de meus olhos e eu fiquei em pé, olhando além do lago, Michigan, pela última vez. Tomei uma decisão silenciosa. Ouvindo a porta do carro bater, virei-me para ver uma Raquel sorridente correndo em minha direção. Ela nunca me pareceu tão bonita como naquele momento. Raquel correu para os meus braços e eu a abracei longamente, até que ela se soltou. Que surpresa, ela brincou. Não consigo me lembrar da última vez em que soltei você primeiro. Que abraço bom! Apenas um primeiro passo em uma nova jornada, respondi orgulhoso. Gente, que livro incrível! Gratidão por quem escutou essa leitura comigo. Compartilha comigo as chaves que tu teve aí, os insights, o que te marcou mais. E eu tô deixando
a leitura desse livro lá no meu canal do YouTube, então aqui no Instagram a gente não consegue parar num ponto e continuar daquele ponto, ele volta para o início, mas lá no YouTube é mais fácil, né, de estar escutando essa leitura. Aproveita enquanto tu estivesse fazendo alguma coisa, algum serviço de casa, colocando uma roupa na máquina, lavando uma louça, arrumando uma cama, bota um fone de ouvido ou deixa ali o celular do lado e vai escutando essa leitura que é muito gostosa e é muito instrutiva, é muito conhecimento aqui passado. Gente, eu tô apaixonada mesmo. Gratidão por ter a companhia de vocês, gratidão a Deus por ter essa oportunidade de estar lendo um livro e estar aprendendo tantas lições que é para serem levadas para a vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ver qual vai ser o próximo livro que eu vou estar lendo. Eu quero ver se eu leio um por mês, pelo menos, aqui com vocês. E aí ainda vou ver se vai seguir sendo aqui no Instagram, depois passo para o YouTube, ou se vai ser direto no YouTube. Mas vocês vão ficar sabendo, tá bom? Que o nosso ano de 2025 seja de muito amor, muita sabedoria e união nas nossas famílias com a bênção de Deus. É isso que eu desejo para vocês. Um grande beijo e boas leituras para nós.